Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mais uma edição. Hoje, claro, viagem do presidente Lula, grande comitiva, a Rússia e a China. Vamos ficar na China hoje para falar de TikTok, discursos sobre TikTok, inconveniências, fofoca, vazamento de informação. A primeira-dama Rosângela tem uma fala do presidente Lula a partir de uma pergunta que traz muita luz. Vamos a ela. Claudião da Luz, solte a luz. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping, dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho. O presidente está irritado. Está irritado. O tom é esse. Está rindo e tal, mas está irritado com a questão porque central no incômodo dele é um vazamento. Alguém de dentro dele, da turma dele, presente nesse encontro com Xi Jinping, vazou que não era para ter sido vazado. Vazou que não era para ter sido vazado de qualquer maneira, porque era uma reunião confidencial, digamos assim. Vamos em frente. Como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então, alguém. Para. Alguém. Estavam lá só os meus ministros. Só os meus escolhidos, além dos representantes do parlamento, Davi Alcolumbre e Omar Nascimento. Alguém nessa turma, presente a esse encontro, vazou esse encontro. Felizmente, abasteceu o jornalismo com esse conjunto de barbaridade. A barbaridade mais importante não está no centro da atenção. A barbaridade mais importante não é a fala da primeira-dama, a pergunta que ela fez. O mais importante é o que Lula admitirá nessa resposta. Vamos em frente. Teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando o que eu vi na matéria. Ninguém fez pergunta nenhuma. Quem fez pergunta foi esse repórter ao presidente Lula. Na verdade, o que ele fez para Xi Jinping, o que Lula apresentou, foi uma questão, foi um pedido. Tampouco o Janja, a primeira-dama, não gosto de chamá-la assim, a primeira-dama Rosângela, tampouco ela fará uma pergunta a Xi Jinping. Levantará uma questão. Questões. No caso de Lula, ele fez um pedido ao governo chinês relativamente à regulamentação, matéria legislativa no Brasil. Vamos, Claudião. Que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital. E sobretudo o TikTok. Eita ferro! Pediu. Perguntou para Xi Jinping. China, né? Não é exatamente uma democracia. Pediu para Xi Jinping se ele podia mandar alguém da confiança dele, Xi Jinping, para discutir regulamentação, controle de redes sociais, legislação para redes sociais no Brasil. Caraca! Lembrando, especificamente, estamos falando do TikTok. Especificamente que o TikTok é uma rede chinesa, controlada por uma empresa, é uma outra concepção de empresa, por uma empresa chinesa. E Lula pedindo a Xi Jinping que enviasse alguém da sua confiança para talvez nos ensinar como lidar com redes sociais no Brasil. A importância, o barulho está no lugar errado.
o barulho está muito concentrado nas falas, nas intervenções, inadequadas que sejam da primeira-dama, mas irrelevante. O importante está nisso aqui, nessa manifestação admitida pelo presidente da República do Brasil. Claudião. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe? Que sabe. Então, importante isso. Lula pediu a participação da China, o enviado de Xi Jinping, para tratar de legislação, né? de regras para as redes sociais. É disso que se trata. A fala da primeira-dama não tem nenhuma importância para valer impactos. Essa de Lula, sim. Aí, de repente, ele se lembra, ainda bem que estavam lá os parlamentares. Pois é, estava lá o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Esse é um ponto central nessa discussão. A matéria regulação de rede social é legislativa, é parlamentar. Não precisamos, já temos muitos problemas aqui, já temos os nossos próprios autoritários, não precisamos importar alguém para cuidar disso, tampouco isso é matéria executiva, matéria do executivo. Porque para Xi Jinping é assim, ele decide o que pode e o que não pode. Lula, muita gente lamentará, mas Lula não tem esse poder. Quem decide isso, quem deve decidir, é o parlamento. Estavam lá Elmar Nascimento, deputado, representando a Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidente do Congresso, portanto. E aqui tem um conceito importante que serve também para o esclarecimento, me perdoem a exigência, serve fundamentalmente para o Supremo Tribunal Federal. A omissão parlamentar, se o parlamento não quer tratar de uma coisa, se o parlamento não quer tratar da lei, das redes sociais, se não quer regulamentar esse troço, se o parlamento não avança no projeto que está disponível, se não bota para votar, se os debates travam, isso é uma prerrogativa do parlamento. É a lógica da República. É a lógica. A omissão de um poder, no caso do parlamento, diante de algo, é uma posição. Às vezes é duro entender isso. A gente pode lamentar, mas é a casa do povo, são os representantes da população. Se o parlamento não avança, não cuida de algo que Lula acha importante, que o Roberto Barroso acha importante, larguem as suas funções e disputem um lugar no parlamento para fazer lei. Esse assunto é legislativo. E a omissão parlamentar, eu repito aqui, porque o Supremo passou a agir com base em omissões parlamentares. Identifica uma omissão parlamentar, tem uma provocação, o Supremo vai lá e legisla. Está errado. O Supremo vai tratar de rede social agora, vai dizer o que pode e o que não pode a partir das revisões do marco legal da internet. Isso está posto. E a rigor é isso que Lula está pedindo. Mas quem resolve é o parlamento. Vamos em frente. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para... Vai mandar uma pessoa. Especialmente para quê, Claudião? Deixa eu correr mais um pouquinho. Para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. Segura. Para conversar com a gente sobre o que a gente pode fazer nesse mundo digital, um enviado da democracia chinesa para nos ensinar o que fazer com rede social. No caso, sendo o TikTok uma empresa chinesa, sendo o TikTok chinês, esse convite tem o quê de intervenção? De um convite a uma intervenção. Quem controla o algoritmo do TikTok? E vejam que a reclamação da primeira-dama, Rosângela, sobre os perigos das redes sociais para as mulheres, para as crianças, é muito importante. Eles estão quase dando razão. A primeira-dama e o presidente Lula estão quase dando razão para Donald Trump. Daqui a pouco dizem Trump que tem razão. Vamos em frente. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso.
eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Segura. É novidade, presidente. Com todas as vênias. O senhor pedir para Xi Jinping mandar alguém da confiança dele para mostrar como é que a gente lida com rede social, no caso, com uma rede social chinesa, e perdoem repetir, isso é notícia. É novidade. É isso que importa. Esse é o centro das atenções aqui. Vamos em frente. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Sabe? É só isso. Acabou. É isso. É o de menos a participação da primeira-dama. Lula tem razão. Sem entrar no mérito de primeira, de segunda classe, é sempre bom lembrar que a primeira-dama não é eleita. Ela está ali numa condição específica de ser a mulher do presidente da República. Então, não é uma representante, entende? Mas é o problema menor. O problema maior é que a gente vai ter tudo mais constante, vamos ter um emissário chinês para discutir a regulamentação de rede social, sendo que o centro é uma rede TikTok chinesa. Que maravilha. Estamos precisando disso. Chega de Andreasa Reage por hoje. Na semana que vem tem mais, meus amores. Tchau.